Nós estamos ligados hoje, terça-feira, dia 5 de abril, ano 2022, no curso básico em Teologia, na nossa quarta e penúltima aula desta matéria denominada Evangelismo e Missões. Estamos com o módulo 2, Missões. Eu fiquei de passar para vocês o trabalho, que era suposto, né, ter feito isso no final de semana, mas os contratempos que eu estou tendo devido à situação de minha esposa me deixaram de novo de pés e mãos amarrados, mas amanhã, se Deus quiser, já estou enviando no grupo, vou estar postando no grupo. Mantenho a data de 19 de abril e 26, tá? Essas duas datas. Se houver necessidade de uma prorrogação para que não haja nenhum tipo de prejuízo para vocês, não há problema, vou ter que fazer isso, né? Porque a minha situação, como já falei a vocês, queira ou não, ela está afetando um pouco o movimento da escola, mas nenhum aluno vai sair de forma nenhuma prejudicado. O que vai acontecer é um pouco de atraso, entendeu? Um pouco de Pastor, atraso, sim. o senhor poderia me explicar como é que vai ser o trabalho? Porque a aula passada Mas eu não não, estava. vai ser uma pesquisa. Eu vou mandar as instruções amanhã, em detalhes, entendeu? Eu não tive, repito, a oportunidade de ter esse fim de semana tranquilo. Inclusive, minha esposa teve uma pequenina recaída, então, quando ela tem essas recaídas, eu tenho que dar a máxima atenção, né? Eu também estou. Eu troquei os meus horários de sono, eu não durmo mais durante a noite. Você pode não acreditar. Eu durmo de dia, né? Eu estou dormindo agora, eu estou trabalhando à noite, né? Porque eu atendo a minha esposa praticamente uma boa parte da noite. Quando dá 5, 6 horas da manhã é que eu vou para a cama, porque aí meu filho acorda nessa hora e nós nos revezamos, aí eu durmo até 11 horas da manhã e aí começo a trabalhar. Então, os meus horários realmente estão bem atravessados, né? Devido a esta situação que estamos aí, né? Eu e ele nos revezando para fazer da melhor maneira possível a assistência à minha esposa. Mas fiquem tranquilos que amanhã eu já vou passar as regras, né? Que termina aqui a aula, eu vou ter que continuar trabalhando, né? Até mais ou menos 2 da manhã, aí meu filho dorme, minha esposa tenta dormir um pouco, mas aí eu fico, entendeu? Eu fico trabalhando na sala, né? Ou então junto do quarto para dar a máxima assistência a ela. Mas fiquem tranquilos que vai estar, se Deus quiser, tudo solucionado no dia de amanhã. Outro sim, preste atenção. A próxima matéria que vai começar de hoje há 2 semanas. Se você quiser anotar, eu vou postar tudo isso, tá? Mas de hoje a 2 semanas, tá? Será a matéria Os Evangelhos. Os Evangelhos. Eu vou postar também amanhã uma tabela de todas as matérias que compõem o curso básico em teologia, para você saber aonde você está, entendeu? Para você ter uma orientação. Essa matéria eu já fiz, essa matéria eu não fiz, né? Para que eu possa, então, do meu lado também fazer a conferência direitinho, para nenhum aluno ficar perdido, ficar a desejar, porque não quero que aconteça que um aluno repita acidentalmente uma matéria ou deixe de fazer uma matéria. Todos estão me entendendo? Todos estão me entendendo? Isso. Então, amanhã eu também vou postar a tabelinha, tá, de todas as matérias que compõem o curso básico, e aí eu agradeceria que você já me dissesse, pastor, eu tenho do meu lado também a minha conferência, mas eu quero fazer um match entre o que eu tenho e entre o que você tem, porque nesta correria que eu estou vivendo e tenho vivido, eu posso ter acidentalmente, e já estou cometendo alguns erros por falta de foco, né? Falta de foco, a cabeça realmente está muito cheia, cuidando da casa, cuidando da escola, então realmente o meu tempo está bem convulsionado, mas se Deus quiser vai passar. Isso é uma provinha permitida por Deus e a gente vai ter a alegria de dar um testemunho de muita vitória para a glória do Senhor nosso Deus. Página 35, já a partir desta semana eu já vou começar também já a despachar as novas apostilas da matéria Os Evangelhos, né? Nós vamos estudar por 5 semanas a base dos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João. Página de número 35. Boa Pastor, noite, Pai do Senhor, irmã Meire. boa noite, a paz do Senhor. Deixa eu falar rapidinho. Eu vou estar só off aqui na câmera, só para a gente jantar. Eu estou ouvindo, tá? Tranquilo, tranquilo, né? Senão o irmão Gil Kleber fica triste no mundo. Então Tá aqui. não deixa ele ficar triste, não, né? Deixa ele alegre, né? Eu sei que o homem de barriguinha cheia depois de um dia de trabalho é uma benção, graças a Deus, tá? Fique tranquilo. Obrigado pela consideração. Não.
página 35, vamos lá no 2.3, mensagem da evangelização mundial. Em segundo lugar, a Bíblia nos dá a mensagem para a evangelização do mundo. Evangelizar é divulgar as boas novas de que Jesus morreu pelos nossos pecados e ressuscitou entre os mortos, segundo as Escrituras. E como o Senhor e Rei, ele oferece perdão dos pecados e dom libertador do Espírito a todos que creem e se arrependem. A nossa mensagem vem da Bíblia. Nós não a inventamos. Ela nos foi confiada como um depósito e nós, como bons dispenseiros, devemos distribuí-la, como diz 1 de Coríntios, capítulo 4. Os apóstolos expressam este único evangelho de diversos modos. Preste muita atenção, que isso aqui é muito chamativo, muito interessante. Talvez você nunca ouviu falar disso que nós vamos falar agora. Tá? Então, preste atenção. Os apóstolos, né, os sucessores, né, dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, alguém se lembra o significado da palavra apóstolo? Vamos ver se alguém tem fresquinho na mente o significado da palavra apóstolo. Missionário. Seria nos moldes de hoje, os missionários, mas o significado literal da palavra apóstolo. Enviados. Nunca, por favor, se esqueça. Então, o significado da palavra apóstolo quer dizer enviados. Apóstolo singular, enviado. Apóstolos plural, enviados. Mas na configuração do chamado ministerial para os dias de hoje, perfeitamente seriam eles os missionários, né? Porque os apóstolos, no sentido da hierarquia, não existem mais, só existem no sentido do chamado ministerial. E aí ele se encaixa perfeitamente na figura dos missionários ou das missionárias, né? Não sei se vocês sabem, algumas denominações têm o título de missionária, tá? E é muito comum em algumas Assembleias de Deus, algumas igrejas batistas, algumas igrejas do ramo pentecostal e neopentecostal. Agora, é muito raro, não sei se você já ouviu falar de homens que sejam chamados de missionários. Alguém já ouviu falar? Missionário fulano, missionário cicrano? É um pouco raro. O Mobissai já ouviu. Eu também conheço, mas não é muito comum, né? A Jocum, alguém já ouviu falar dessa associação Jocum? Jovens com uma missão. A Jocum usa muito o termo missionário ou missionária. E algumas igrejas batistas pentecostais já estão assumindo também, já estão separando homens, né, como missionários. É a questão da contextualização das necessidades dos dias de hoje, né? Não está errado em nada. Agora, a questão dos apóstolos e de outras hierarquias aí já fica um pouquinho mais complicado, porque estão saindo, né, do contexto bíblico. Mas vamos lá. Então, nós entendemos que os apóstolos, né, expressaram este único evangelho de diversos modos. Agora, preste atenção quais foram os modos que eles expressaram o evangelho. É um só evangelho, então, mas com várias facetas ou várias utilizações. Ora, o sacrificial, o aspecto sacrificial, ou seja, apresentar a mensagem de salvação enfocando o quê? O sacrifício de Cristo, ou seja, o derramamento e aspersão do sangue de Cristo. Então, você, se quiser colocar um highlight, um sublinhado, né? Então, a mensagem do evangelho ela tem que ser visualizada pelo lado sacrificial. Segundo os apóstolos frisaram o evangelho, a mensagem do evangelho, pelo lado messiânico. Aqui diz, ora, o messiânico. O que quer dizer messiânico? Messiânico está ligado a Messias, ok? A palavra Messias é uma palavra hebraica, que traduzido no sentido original é Machia, tá? Machia, ou Messias, como traduzimos em português, quer dizer o ungido. E a Bíblia, quando se refere ao Machia, ou Messias, né, está falando do governo de Jesus Cristo sobre a terra, o chamado milênio. Alguém já ouviu falar do milênio?
o período depois da grande tribulação. Então, este vai ser o chamado período messiânico. Por isso que existem inúmeras profecias na Escritura chamadas de messiânicas. Então, as profecias messiânicas, elas estão direcionadas ao governo de Jesus Cristo. Aproveitando o gancho que eu estou falando de messiânico, eu recebi uma sugestão da turma da quarta-feira. A turma da quinta abraçou a ideia e eles perguntaram, conversa com os irmãos da terça. Eu falei agora que a próxima matéria vai ser os evangelhos, mas as turmas da quarta, que essa ideia saiu muito dos irmãos da turma da quarta. E aí vazou para a turma da quinta, eles me abordaram na semana passada, e aí os irmãos em off, né, em mensagem de texto, que sabe que nós estamos estudando sincronizadamente quase a mesma matéria, eles pediram assim, pastor, conversa com os irmãos da terça, e agora me lembrei, né? Então, eu quero aqui apresentar uma sugestão, não é uma imposição, e também não vai trazer nenhum tipo de prejuízo aos alunos. Ao invés de seguirmos a matéria Evangelhos e uma sequência que eu traria de qualquer maneira nessa tabelinha para vocês verem, os alunos da quarta e da quinta fecharam um acordo. Como nós não vamos ter condições de dar aquele curso de escatologia. Lembra-se do curso de escatologia que eu queria dar de 3 meses, mas nós não conseguimos? Incrível, não conseguimos, só conseguimos 9 alunos que confirmaram, somente. Precisaríamos de 15, mesmo divulgando nas redes sociais. Infelizmente, tínhamos até semana retrasada 12, mas aí na semana passada, 3 deram para trás. Então, ficamos reduzidos a 9. Eu preciso de 15 para cobrir os custos básicos operacionais. Então, para não criar uma situação dos alunos da Berea ficarem a desejar, então, os alunos da quarta, e depois essa ideia passou para os alunos da quinta, sugeriram o seguinte, pastor, porque o senhor não traz isso como matéria do currículo do básico em teologia, né? Realmente, ela é matéria do médio, mas não teria problema. Então, eu traria antecipadamente esta matéria para o básico, e as matérias que ficassem a desejar ou em falta do básico, sem nenhum problema, poderia substituí-las dentro da grade do médio, que tem algumas matérias que elas são chamadas correlatas, ou seja, elas podem tanto aparecer no básico e no médio. Não são muitas, são em torno de 25%, né, que elas podem aparecer no básico ou no médio. Agora, tem matérias que somente são do médio, somente são do bacharel. Quando estão me entendendo? Quando estão me entendendo? Entendeu? Então, são matérias exclusivas, mas tem um grupo de 20% a 25% que eu posso fazer a alternância ou a troca entre o curso básico e o curso médio. Então, a sugestão que me foi dada é o seguinte, que nós movêssemos 2 matérias do básico, jogando para o médio, e trouxéssemos a matéria de escatologia em 3 meses. De qualquer maneira, o básico fecharia com 12 matérias, só que escatologia, módulo 1, escatologia, módulo 2 e escatologia, módulo 3. O que vocês acham? Ninguém seria prejudicado, todos então fechariam o curso básico em teologia, receberiam sem nenhum problema o certificado, só que a escatologia visualizada, entendeu? Em 3 módulos, né? Módulo 1, módulo 2, módulo 3, e tudo estudando dentro do curso básico em teologia. O que vocês acham dessa ideia que partiu dos alunos da quarta, vazou para o grupo da quinta, gostaram, amaram a ideia, e eu falei, então deixa eu verificar. Se os da terça concordarem, então fazemos padronizado nas 3 turmas, terça, quarta e quinta. Se eles não aceitarem, então seguimos o curso normal e só quarta e quinta que vai ter essa matéria durante 3 dias. Aliás, 3 meses. O que vocês acham? Perfeito. Bom, a matéria Os Evangelhos seria movida, a matéria a Ética Cristã e Ministerial seria movida, e a matéria Hermenêutica e Exegese Bíblica 1, que seria movida para dentro do médio, entendeu? Então, 3 matérias que nós
tínhamos já programados no básico, a gente moveria para dentro do médio, então elas poderiam estar dentro do médio, porque o médio são 16 matérias. Aí eu moveria do médio, isso eu posso fazer essas substituições, como eu estou tentando explicar a vocês, tá? Tem matérias que eu posso fazer entre o básico e o médio, intercalações, mas tem matérias que são únicas, são exclusivas, que eu não posso mexer, que são só do básico, só do médio. Quantos estão me entendendo? Quantos estão me entendendo? Então, a escatologia eu posso fazer elas aparecer tanto no básico como no médio. A ética ministerial eu posso lançá-las para dentro do médio, entendeu? A hermenêutica bíblica eu posso dar a hermenêutica 1 e 2 tranquilamente dentro do médio, ou seja, é apenas uma mudança de posição, mas ampliando o aspecto da escatologia em 3 módulos diferenciados. Todos estão me entendendo, gente? Todos estão me entendendo? Ok. Se há acordo, o que vocês acham? Podemos fazer, então, a escatologia em 3 módulos? Porque vão ser 3 módulos. Primeiro módulo, 5 semanas. Segundo módulo, 5 semanas. Terceiro módulo, 5 semanas. E vai ser a mesma apostila. Não vai trocar. É uma apostila meio gordinha, de um pouco mais de 40 páginas. Bom, se há acordo, então, vamos fazer isso então. Está tranquilo. Então, nós vamos, então... Para mim está bom também, pastor. Então, está excelente. Então, nós vamos trabalhar, então, a partir desta semana, eu já vou, então, já imprimir. Então, vai ser a escatologia em 3 módulos, tá? Módulo 1, módulo 2, módulo 3. Então, nós vamos também trabalhar com trabalhos, não vai ter prova, tá? Vai ser tudo com trabalho. Trabalho para o módulo 1, trabalho para o módulo 2, trabalho para o módulo 3. Aí, depois que a gente esgotar os 3 módulos, aí voltamos à normalidade da tabelinha. Então, vou fazer o seguinte, amanhã eu já vou enviar a tabelinha já alterada, já mostrando como estaria, né, o curso básico, já destrinchada a escatologia em 3 módulos. Eu creio que vai ficar de bom tamanho, né? Vai ser de bênção para todos e vamos ficar sintonizados aí numa matéria que vai dar muito pano para manga, né? A irmã Vanessa, então, vai fazer tanta pergunta, o índice misericórdia, o índice vai ficar mais falante do que aqueles bonequinhos, né, da Duracell, né, quando tem aquela pilha, tem um comercial da Duracell, o Wilson então vai ficar animado da vida, né? Eu estava pensando, falei assim, será que Jesus vai voltar antes de eu aprender escatologia? Eu acho que a oração da irmã Vanessa emplacou, hein, gente? A irmã Vanessa é quietinha assim, mas ora muito. Acho que Jesus aí ouviu o grito da irmã Vanessa na terra, então nós vamos ter, então... O Abisai não vai concordar com o senhor que eu sou quietinha não, pastor. Quem? O Abisai, ele saiu. Tá eu não certo. sou quietinha. Mas amém. Mas eu fico agradecido, então, pelo voto de confiança e não vamos ter essa alteração. Perfeito. Então, recapitulando, então, os apóstolos expressam o evangelho nesses enfoques. Enfoque sacrificial, falar do sacrifício de Cristo. Enfoque messiânico sobre o seu governo de 1000 anos. O enfoque legal. Desculpe. O juízo pronunciando a justificação do injusto. Quantos de vocês sabiam que quem vai julgar tantos anjos, os mortos ímpios, Israel, a igreja, será o Senhor Jesus Cristo, e não o Pai, porque alguns pregadores batem na tecla, é o Pai que vai julgar. Não, o próprio Jesus deixou bem claro isso no Evangelho segundo João. Ao Pai não lhe é dado o poder de julgar, senão ao Filho. Quantos já ouviram falar disso? Que Jesus é o justo juiz. Ele é que vai ser o juiz de todas que vão ser pronunciados vários juízos. Inclusive, quando estudarmos a matéria de escatologia, nós vamos estudar sobre os 6 tipos de juízos ou de julgamentos, né? Quem de vocês sabiam que nós, a igreja, os cristãos, vamos julgar os anjos? Quem sabia? Não sabia. Que legal! Vamos então lá na primeira carta de Coríntios, só para vocês terem, né? Só está dando assim uma pincelada. Nós vamos julgar os anjos, né? Parece um negócio meio do outro mundo, na verdade. Nós julgar os anjos? Que negócio é esse? Anjos caídos?
Exatamente. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 6. Presta atenção. Olha que negócio forte isso aqui, gente. Irmã Caroline, seja Paz, bem-vinda. pastor. Paz, irmã Caroline. A irmã não caiu de paraquedas, mas chegou. Bonito. Parabéns. Vou revê-la, vou revê-la. 1 de Coríntios, capítulo 6. Primeiro versículo. Vamos lá, que interessante isso aqui, ó. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Aqui Paulo está jogando pesado. Por quê? Porque ali na igreja em Corinto se levantaram vários cristãos. Preste atenção. Se você ler o capítulo 6, você vai descobrir isso. Levantaram-se aí um grupo de cristãos com demandas nas cortes de Corinto. Era gente crente, né? Crente mandando para a corte o outro crente. Claro, o Espírito Santo não se agradou nem um pouquinho. Aí Deus usa, né? O Espírito Santo usa Paulo e ele joga pesado aqui, ó. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ou seja, lavar roupa suja não é nas cortes, nos tribunais. Está tendo um problema entre os cristãos? Vamos resolver na casa de Deus. Vamos resolver como gente madura, como homens e mulheres de Deus. Versículo 2. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Opa, olha que negócio sério. Então, nós, a igreja poderosa, vitoriosa de Cristo, vai julgar o mundo. Olha, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Olha o versículo 3. Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida? Aí, respondendo a pergunta do irmão Elton, esses serão os anjos caídos, os anjos que decidiram a seguir Satanás na revolta, né? Fala em Apocalipse capítulo 2, versículo 6, que a cauda do dragão arrastou a 1/3 das estrelas do céu. E essa é uma linguagem figurada para dizer que Satanás, ou Lúcifer, seduziu 1/3 das miríades celestiais. E estas miríades celestiais vão ser julgadas por quem? Jesus, o justo juiz, e por nós. Aí para pensar, rapaz, que responsabilidade. Então, não temos diante de Deus, dos olhos de Deus, nenhum direito. Seria um atrevimento e um pecado. Digamos, eu tenho um problema com o irmão Elton. Um exemplo, por favor. Irmão Elton está me devendo alguma coisa. Eu não posso levar o irmão Elton à corte. Irmãos, eu estou cansado de ver pastor levando pastor um contra outro na corte. Estou cansado de ver diácono demandando pastores, demandando famílias inteiras de servos de Deus da corte. Gente, que vergonha isso para o evangelho. Isso quer dizer que não tem maturidade, não tem cabeça no lugar para resolver os problemas. A roupa suja se lava em casa. Aí o mundano vê esse tipo de comportamento. Que povo é esse? Povo que não se entende, que não se tem harmonia. Isso é uma vergonha, gente. Eu estou muito cansado de ver isso. Eu tenho visto muito isso aqui na América. No Brasil, nunca vi. Nem na Argentina ou na Inglaterra. Agora, aqui é assustador. Na América tem no Brasil, sem citar nome, tem uma linha de um presidente de uma igreja com mais de 300, 400 igrejas, praticamente 80% dos pastores revoltaram e estão na corte tomando as igrejas, já tomaram as 100. Isso é um demônio. Cada um está querendo ser presidente da sua própria igreja. Eu não estou querendo exagerar, não estou querendo espiritualizar certos comportamentos, mas isso assim é um demônio, entende, irmão? Isso é abertamente, não sei se você crê nisso, isso é um demônio que tem endurecido a mente e o coração para agir assim, frontalmente, agressivamente contra a palavra de Deus. Irmã Vanessa. Pastor, mas assim, isso só aplica para, tipo, como fala? Se os pastores ou crente, por exemplo, que foi negligenciado por um médico, ele não deve dar um SU no médico? Aí é diferente. O texto bíblico, se vocês lerem com muita atenção, é interessante vocês lerem o capítulo 6, do verso 1 ao verso 11. O problema é litígio entre os irmãos. Irmãos. Agora, no caso que a irmã menciona, é justo.
digamos, que eu sofra um problema no médico, uma negligência, que acontece demais aqui nos Estados Unidos, demais, demais. Tá? Eu fiz uma operação e ficou o quê? Um bisturi dentro do meu estômago, dentro do meu intestino. Não estou mal, não é? Então, a lei me ampara em dar um SU. Por quê? Por negligência, por mala praxis. E não está se tratando de irmão. O senhor fez uma cirurgia, pastor? Não, eu conheço um pastor que teve esse problema. Grave, grave, grave. Deixaram ele 2 bisturis e uma tesoura pequenininha na altura da bexiga dele. Ele foi descobrir isso depois de 4, 5 semanas que ele começou a urinar sangue e sentir dores abdominais terríveis, a ponto de ele voltar para... Ele foi fazer uma operação de gastroplastia, olha só, redução do estômago, ele era bem gordinho. Então, chegou um mês, ele começou a sangrar muito, 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 né? Tanto na urina como nas fezes. E aí ele foi cair na emergência, fizeram a radiografia, surpresa. 2 bisturis e uma tesoura. Uma na área da bexiga e outra na área do intestino grosso e outra do intestino delgado. Ele não pensou 2 vezes, né? Ele e a família demandaram aquele hospital em Hartford, Connecticut, por 17 milhões de dólares. Foi um escândalo. Na época, aquele hospital fechou, estou falando de 2007. Na questão da palavra aí, pastor, você está falando do termo de contenda, né? Não é o termo de justiça. Porque onde o crente leva para a justiça aí, o que dá ele levar é porque ele pensa que por agora ele está servindo a Cristo e ser justo, cabe justiça. Mas não uma coisa de irmão para irmão. Exato. Então, e se tratando de irmão, temos que ter muito cuidado, entende? Alguns até ficam irritados. Não, pisou na bola. Ué. Vamos resolver isso na casa de Deus, vamos resolver isso como irmãos, porque os mundanos, gente, ficam escandalizados em ver irmão levando irmão para os tribunais. Vão resolver as coisas como gente madura, que é diferente do caso que a minha irmã Vanessa acaba de mencionar, de negligência médica, negligência de imigração. Eu conheço um pastor dominicano que demandou a 2 advogados em mais de 10 milhões de dólares por erro de troca de papéis. Está corretíssimo, porque a lei dá esse amparo para você, né, levantar esse tipo de demanda. Agora, entre cristãos, no sentido de buscar justiça, vamos trabalhar, então, com coerência, né, com a justiça de Cristo. Mas isso é uma questão um pouquinho polêmica, né? Eu conheço, inclusive, pastores que pregam abertamente que nós temos que demandar os irmãos, mas não. Pelo menos a Bíblia aqui, só você ler. 1 Coríntios, capítulo 6, do verso 1 ao 11, a Bíblia não recomenda essa prática, né? Ainda que você considera, poxa, eu tenho direito, mas muitos desses nossos direitos, aos olhos do mundo, podem comprometer uma coisa que nós chamamos de testemunho, e é uma coisa muito cara quando nós denegrimos o testemunho. O camarada pode estar errado, mas Jesus mesmo disse que temos que aprender a caminhar 2 milhas, mas é algo um pouco indelicado ainda, entendeu? Então, cada caso tem que ser analisado muito de perto, mas eu, particularmente, não defendo a prática de demandas, de levar um crente ao sul, porque lá no final de tudo, ainda que ele diga eu estou dentro da minha razão, estou dentro do meu direito, mas quem sai mal é o nome do evangelho. Concorda comigo? O nome do evangelho é que fica manchado, o nome do evangelho é que fica dilapidado, e as pessoas do mundo ficam lá com o olhão desse tamanho aberto. Que são crentes? Que negócio é esse? Estão se comendo um ao outro. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Todo o problema é o testemunho. Eu conheço pastores que sofreram problemas dessa natureza por outros cristãos que simplesmente decidiram fazer o quê? Perder tudo. Eu conheço um pastor que ele perdeu 9 milhões de dólares com 2 terrenos por causa de um outro pastor, né, que invadiu o território dele, New Jersey, mas ele decidiu, não, eu preciso dos 9 milhões de dólares? Preciso, para ter um próprio, mas mais do que ter os 9 milhões de dólares, eu quero manter o nome da igreja limpo, e a imagem do evangelho mais limpa ainda. E, ó, eu achei muito bonito esse homem. Olha, esse homem teve peito. Abriu mão de uma demanda de 9 milhões de dólares, perdeu os 2 terrenos enormes em Hackensack, né, perto de Newark. Mas ele foi conhecido pelo testemunho, pastor hispano, isso em 2005. Eu fiquei impressionado. Eles estavam para conseguir um grande trabalho, um grande terreno para uma construção de um grande templo.
Até hoje eles estão num lugarzinho pequeno de 150, 200 pessoas, templo alugado, mas com a consciência livre e tranquila. E chama ele de bobo. Mas você foi bobo, podia estar hoje com 9 milhões de dólares e com um templão grande. Mas o que adianta? O nome do evangelho estaria aonde? Na sarjeta, no buraco, na latrina. Então são coisas que a gente tem que parar para avaliar com muito carinho, né? Porque o que está em jogo é o nome de Jesus. O nome de Jesus está em cada um de nós. Porque se ele toma esse tempo, o outro pastor queria também usando o título de ganhar almas. Se já que é para ganhar almas do reino, tanto faz um ou o outro ficar. Exatamente. Só que, apesar que o outro talvez não possa fazer um bom uso, né? Exatamente. Mas aí, esse que decidiu abrir mão, simplesmente chegou à conclusão: não, o mais importante é eu ter a minha consciência limpa e não manchar o nome do evangelho a nível público por causa de uma demanda pública. Como estão me entendendo isso? Como estão me entendendo? É um negócio delicado demais. Dói às vezes e pensar que abrir mão de, entre aspas, certos direitos, mas na questão do reino de Deus, como Jesus mesmo disse, aquele que decidir ganhar a sua vida vai perdê-la, mas quem decidir perdê-la por minha causa vai ganhá-la. Então o reino de Deus trabalha, não tem jeito, né? Na contramão dos nossos direitos e da nossa lógica humana. Vamos lá, então. Vamos continuar ainda na página 36. O evangelho também é apresentado no enfoque pessoal. O pai reconciliando seus filhos desviados, e no enfoque salvífico, o libertador celestial vindo para resgatar os desamparados. Assim como a ordem e a mensagem nos foi dada pelo próprio Cristo. Ele disse: ide e pregai o meu evangelho. Deixa eu aqui fazer uma separação. Isso aqui que eu vou dizer agora é muito comum nós confundirmos. É muito normal nós confundirmos esses dois textos que eu vou mencionar. Mateus 28, 19 e 20 e Marcos 16, 15. Isso aqui tem que ser olhado com muito jeito, porque é muito normal você confundir um texto com o outro. Vamos lá em Mateus 28, 19 e 20. Esse texto é o chamado a Grande Comissão. A Grande Comissão envolve o mandamento de Jesus para irmos e discipular a todos. O que é discipular? Preparar discípulos para Cristo. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, tá? Ok, irmã Ana Lu, tranquilo, tranquilo. Irmã Ana Lu teve que ficar no invisível por algumas situações pessoais, então tá tranquilo. Veja bem, a Grande Comissão envolve missões. Agora, Marcos 16, 15 é o mandamento para apresentar a pregação do Evangelho. Vamos lá em Marcos 16, 15. Os dois estão muito ligados, muito. Não tem como quebrantar ou separar um do outro. Marcos 16, 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Percebam que os dois textos implicam em ide, mandamento, imperativo. A diferença de Mateus é ensinai. Estão percebendo? Essa é a diferença, enquanto que Marcos usa pregai. O pregai implica levar a mensagem de salvação. O ensinai implica em ensinar o que é ser discípulo de Cristo. Então, Jesus deixa implicado que Mateus é para preparar discípulos e Marcos é para ganhar
almas para ele. Então, é um processo. Primeiro, ganhar almas e depois prepará-las, não é? Uma vez que já foram ganhas para Cristo, para ensiná-las. E eu já bati nessa tecla. A doutrina mais esquecida pela grande maioria das igrejas, o discipulado. Não se valoriza a doutrina do discipulado. É uma necessidade. Por isso, estamos vendo aí uma geração de cristãos raquíticos, atrofiados, espiritual e ministerialmente, porque não passaram pelo discipulado. É muito fácil hoje uma igreja dizer: a minha igreja teve 27 conversões, mas quantos desses convertidos foram acompanhados, foram cuidados, foram discipulados? Não se assuste com os resultados. Isso eu tenho visto nos últimos 10, 15, 20 anos, o tempo que eu estou aqui na América, 22 anos, o discipulado, infelizmente, não tem sido considerado, não tem sido valorizado. Pelo contrário, entendeu? As igrejas estão hoje muito mais preocupadas com número, porque número, eu creio que eu já bati nessa tecla, né? Representa renda. Então, hoje, infelizmente, a igreja inverteu o crescimento em relação a Atos dos Apóstolos, que valorizava a qualidade, e essa qualidade, naturalmente, gerava quantidade, mas hoje não. Os pastores querem apresentar números, presença, por causa desse probleminha, né? Não são todas, mas vamos dizer que 80% das igrejas hoje estão dentro de uma coisa que chamamos de sistema. Não estou aqui tecendo crítica a nenhuma igreja ou denominação, mas 80%. Se a sua igreja está dentro dos 20%, levanta a mão e agradece a Deus. Mas 80% das igrejas hoje estão entrelaçadas numa coisa chamada sistema. E se você vai ao contrário do sistema, você é visto com maus olhos, você é rebelde, você é isso, você é aquilo. Enfim, é um negócio super complicado. E eu tenho uma notícia para vocês: vai piorar um pouco mais. Vai ficar feio a coisa, entendeu? Porque tem que haver uma diferença entre o que serve e o que não serve a Deus, entre o justo e o injusto. Voltando ali à nossa apostila, todo esse problema que hoje tem existido com a questão do sistema é resultado da ausência de algo tão importante que muitos pastores não estão mais considerando. Abra lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Outra tradução diz: mas recebereis o poder. Quem de vocês tem a tradução que traz poder? Poder. Alguém aí tem? Irmã Vanessa tem. Quem tem, além da irmã Vanessa, quem tem aí a tradução de Atos 1:8 que traz poder? A Absai tem poder, mas ninguém? Irmão Elton, perfeito. Irmã Meire. Virtude. Alguém tem a tradução que traz virtude? Virtude? A virtude. Pelo que eu estou vendo, ninguém. Mas a Almeida Revista Corrigida traz virtude, ok? Mas o correto no original do grego koine é dunamis, poder, ou seja, aquele impacto que explode, que arrebenta, que cria, né, a diferença e a transformação. Mas recebereis o poder, o dunamis, a dinamite do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e os confins da terra. Olha que interessante, a obra de missões, ela não é estática, ela é dinâmica.
Jerusalém, Judéia, Samaria, confins da terra. Eu creio que eu já falei isso na aula passada. A Igreja de Cristo está vivendo hoje um problema parecido com a Torre de Babel. Lembram-se da Torre de Babel, Gênesis capítulo 11? Lembram-se que o grande problema da Torre de Babel foi a desobediência a uma ordem clara de Deus. Qual foi essa ordem clara de Deus? Está lá em Gênesis, capítulo 1. Crescei, frutificai, enchei a terra. Era para crescer, frutificar, se espalhar e encher a terra. Aí você vai em Gênesis capítulo 11, os homens simplesmente desdenham, menosprezam esta ordem e decidem fazer o quê? Uma torre que alcançasse o topo dos céus e todo mundo juntinho. Deus se agradou disso? De jeito maneira. Não, agora vamos descer lá, diz a Escritura, vamos descer e vamos confundir o homem, porque ele está indo contrário ao que foi determinado. Aí Deus trouxe a confusão das línguas naquele dia. Por isso que o nome Babel é traduzido como confusão. Em Atos dos Apóstolos, qual a semelhança? É muito fácil. Jesus foi claro, ó, vocês vão ser minhas testemunhas começando aqui. Depois vocês vão para a Judéia, vocês vão para Samaria e vão mais além, até os confins da terra. Aí você estuda Atos capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, preste atenção, capítulo 5, a igreja está crescendo. No primeiro discurso do dia de Pentecostes, Atos 2, 37 e 38, Pedro prega, 3.000 se convertem. Próximo no capítulo 4, Pedro prega pela segunda vez, mais 5.000, em menos de 2 meses, 3 mais 5, 8.000 almas aos pés de Cristo. E a igreja está crescendo. Você vai no capítulo 6, você vai no capítulo 7. Aí entra o capítulo 8. Já se passaram 14 anos. E o que é que está acontecendo? Porque a igreja decidiu ficar paradinha em Jerusalém. Aí você abre o capítulo 8 e lê um texto que é uma grande surpresa. Está ali um jovem diácono chamado Estevão. Começa a pregar com poder, com ousadia. E o que acontece? Aquela pregação levanta uma ira para a grande maioria das pessoas que estavam ali, que eram os doutores da lei. E qual foi o fim de Estevão? Alguém se lembra? Aplaudindo Estevão? Disseram... Morte. E como assim? Como é que ele morreu? Ele foi apedrejado. Ele foi apedrejado. O que isso quer dizer? Em poucas palavras, Deus então enviou o quê? Uma perseguição. Deus não estava se agradando da igreja ali, ó. Pastor, mas esse versículo aí a gente vê ele em dois tipos, literal e figurado, por exemplo. Ao mesmo figurado tempo. por dias de hoje. Sim. E literal para aquele povo daquela época tinha que cumprir aquele trecho. Jerusalém, exatamente. Judéia, Samaria e até os confins da terra. É porque a ordem não foi cumprida. A ordem literalmente não foi cumprida. Ela foi deliberadamente desobedecida. E Deus não se agrada disso. Deus é paciente, ó. Deus deu 14 anos para a igreja se conscientizar. Vem cá, vocês não estão cumprindo o que foi ordenado pelo meu filho. Então não tem jeito. Vamos embora. Da mesma maneira que Deus desceu, não é, sobre a Torre de Babel e trouxe a confusão da língua, então Deus mandou o quê? Perseguição. Hoje a coisa está muito pior em relação a Babel, ó, e em relação à igreja de Jerusalém. Por quê? Porque a maioria das igrejas decidiram ficar o quê? Nas 4 paredes. Gente, presta atenção, eu já falei isso da aula passada ou retrasada. A palavra igreja quer dizer tirados para fora. O plano que Deus tinha para Israel é atrair as nações e revelar a glória de Deus. Alguém se lembra disso? O plano original que Deus tinha para Israel era atrair as nações e revelar a glória de Deus, a mensagem de salvação. Quem se lembra disso? Quem se lembra disso? Nós falamos há 2 aulas atrás. Mas qual é o plano com a igreja? É o sentido inverso. A palavra igreja, tirados para fora. Então a igreja tem que sair. Alô? Sair. Para então ganhar as almas. Quando a igreja ela não sai, ela está desobedecendo.
Então, pastor, fazer evento na igreja é pecado? Não é pecado fazer evento na igreja, não é pecado fazer festa. O pecado é priorizar as festas, é priorizar os eventos. Isso é pecado, porque a igreja perde o quê? O foco para o qual ela foi chamada. Ela foi chamada para sair, para evangelizar. Gente, Deus vai mandar de novo uma perseguição no planeta inteiro para a igreja, ó, acordar. Como é que eu sei disso? É muito fácil. Vamos lá em Mateus 22, 14. Muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Mateus 24, 12. Por multiplicar-se a iniquidade, o amor de quase todos se esfriará. Então, nós estamos vivendo dias proféticos perigosos. A igreja vai passar por uma perseguição no planeta inteiro para ver o que? Uma depuração, uma purificação. Tem pastores que me chamam de radical. Pastor, isso está sendo muito duro, isso está trazendo uma mensagem de muito fatalismo. Isso não é fatalismo, não, gente. Isso é profético. Isso é profético. Irmãos, nós estamos vivendo dias piores, 10 vezes piores do que de Sodoma e Gomorra. Se você está percebendo a perversidade, a promiscuidade, o pecado está num nível tão elevado que Sodoma e Gomorra, se enxergassem ao mundo de hoje, eles ficariam o quê? Vermelhos de tanta vergonha. Tá? Eu creio que um homossexual, se viajasse numa máquina do tempo e chegasse nos dias de hoje, vai dizer, uau, o que a gente fazia naqueles tempos não é nada comparado aos dias de hoje. Então o negócio está feio demais. Está extremo, está extremo. Tanto que para ver um grupo purificado para subir, vai ter que passar por um processo. E esse processo, não temos dúvida, será a perseguição. E Manalu? O senhor tinha já falado sobre isso na aula passada? Sim. E o senhor tinha comentado que o pecado da desobediência é como o pecado de feitiçaria, né? Então, se a igreja não está indo fazer o evangelismo, e eu estava vendo na apostila que fala que os muçulmanos, eles começaram 600 anos depois e já estão um quinto à frente da igreja, tipo assim, de evangelismo da parte deles. E o senhor falou que um ponto que o senhor não quis entrar em detalhe e eu fiquei com dúvida, é que muitos iriam ficar no arrebatamento da igreja para cumprir aquilo que eles não fizeram no tempo atual. Como é que é isso? Vai ser pesado demais. Eu creio que eu já falei sobre isso, levantou uma pequena dúvida na turma da quarta-feira. Por exemplo, o Espírito Santo, muitos pregadores têm batido muito na seguinte tecla, que o Espírito Santo, na grande tribulação, não estará na terra, será retirado da terra, e aí a situação da salvação, na tribulação, vai ser crítica. Quem já ouviu falar disso? Tem pregadores que batem nessa tecla. O Espírito Santo, na tribulação, vai ser retirado da terra. Sabe onde está o problema? Vamos lá, qual é o texto que gera esse problema? Eu quero responder essa pergunta da irmã Nalu, mas pegar assim, um aspecto bem abrangente. Primeira carta aos Tessalonicenses. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Perdão, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Anote aí, por favor, isso aqui é importantíssimo e tem sido uma polêmica brutal. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos 6 e 7. Vamos entrar no 4, porque o 4 dá a visão do contexto. Muita atenção. Vamos então do 4. 2:4. 2:3, melhor dizendo, melhor. Fica melhor, mais amplo. 2:3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha apostasia, se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Quem é esse homem da apostasia? Quem é esse homem do pecado? O
anticristo, tá bom? Se você quiser anotar aí, então o versículo 3 está se referindo que é a apostasia. Tem pregador que grita, berra, vai ter um avivamento antes do arrebatamento. É erradíssimo, tá aqui, ó, anota, não vai ter arrebatamento, não vai ter avivamento coisíssima nenhuma. Próximo do arrebatamento da igreja vai ter o quê? Apostasia, desvio da fé, perversão da fé, deterioramento da fé, vai ter heresia batendo pesado em muitas igrejas. Versículo 4, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então, ele está anunciando: o anticristo vai vir, e ele vai ter esta autoridade, esta liberdade permitida por Deus para ele colocar o seu governo de impiedade, de pecado e de perversidade. Versículo 5. Não vos lembrais de que estas coisas vos dizia quando ainda estava convosco? Paulo teve um tempo com os Tessalonicenses e batia muito nesta tecla, né? Que haveria de vir um homem que marcaria o tempo pleno de uma apostasia que estaria destruindo o planeta Terra. Então, essa apostasia ela já está hoje viva em nosso meio e ela vai aumentar numa proporção escandalosa quando chegar o anticristo no seu governo pleno mundial. Agora, o problema destes teólogos e pastores que sustentam a saída do Espírito Santo da terra está aqui, ó. E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio seja tirado. Olha um problema gravíssimo de interpretação. Agora vós sabeis o que. Muita atenção, gente. O que. Não está falando aquele. Estão percebendo a diferença? Há uma diferença entre você dizer o que e uma diferença entre você dizer aquele. Alguém consegue perceber isso? Sim ou não? Uma coisa é dizer aquele. Vamos entender pelo pronome no português, como também está no grego. O grego está igualzinho. O que. Então, uma coisa é eu dizer o que. O que não estão especificando que se trata de uma pessoa. Pode ser uma entidade, pode ser uma organização, pode ser uma força, pode ser qualquer coisa, mas quando eu coloco na gramática, tanto na língua portuguesa como grego, aquele, estou me referindo diretamente a uma pessoa. Anotou? Porque está dizendo, e vós sabeis o que o detém. O segredo está aqui. O que não se trata de uma pessoa. Porque o Espírito Santo, quando ele é mencionado na Bíblia, comece a prestar atenção. Sempre ele é referido como aquele ou quem. Isso aqui é importante. Às vezes não nos damos conta, não valorizamos os pronomes demonstrativos que vão determinar o que é a ação, a presença de uma pessoa. Então, definitivamente, o Espírito Santo é uma pessoa. Quem crê que o Espírito Santo é uma pessoa? Quem crê? Mas tem gente que não crê. Os testemunhos de Jeová são os primeiros a dizer que o Espírito Santo é uma força ativa de Deus. Não acreditam que o Espírito Santo nem seja uma pessoa e muito menos Deus. Agora, olha o versículo 7. A confusão piora. Porque o mistério da injustiça opera somente a um que. Preste atenção. Não está falando aquele ou aquele. Está falando o que agora resiste até que do meio seja tirado. Em nenhum dos dois versículos, muita atenção, nem no 6, nem no 7, aparece aquele ou aquela. Estamos fechados com essa visão? Nem o versículo 6, você está lendo aí comigo? Nem o versículo 7
aparece a expressão aquele ou aquela. Então, descartamos o quê? Que seja uma pessoa. Aqui não está se falando do Espírito Santo. Sabe de quem está falando? Vamos lá. Quem pode imaginar? Mano, a Vanessa está tentando falar, mas o áudio dela está entupido. É porque eu não tenho certeza. Eu falei o anticristo? Não. A igreja. Oh! Vamos lá de novo, verso 6. E agora vós sabeis que o... Mas a igreja é uma pessoa, não? Não. A igreja não é uma pessoa. Nessa interpretação do texto, ela é um organismo. Temos que entender a igreja como pessoa sou eu e o irmão. Então, no sentido individual, eu sou a igreja, o irmão é a igreja. Mas aqui está se referindo ao significado coletivo. Agora, verdade, porque, na realidade, Deus tem levantado até deputados, senadores, onde detém muita apostasia. Yeah. Perante leis registradas. Yes. Vou bater na O Espírito Santo pode dar sabedoria para ele exercer aquela função. Pode. Mas são as ferramentas humanas que detêm essa apostasia de não se espalhar. Exatamente. Bato na tecla. Quem está segurando hoje? Alô? Quem está segurando hoje o anticristo de governar no planeta Terra? A igreja. Mas quem está por detrás da igreja? O Espírito Santo. A igreja não é nada e não pode fazer nada sem o poder do Espírito Santo. Estamos de acordo com isso? Sim ou não? Então, o protagonista, o personagem principal que está segurando, isso nós vamos estudar bem diretamente quando estudarmos a matéria de escatologia, a gente vai dissecar, a gente vai espremer o suco da laranja, vamos pegar o bagaço, vamos comer o bagaço, vamos voltar a espremer de novo, vocês vão entender mais abertamente. É a igreja que está segurando esse planeta de ser completamente apodrecido por Satanás, ok? Versículo 7. Porque o mistério da injustiça opera somente ao quê? Quem é esse o quê? A igreja, que agora resiste. A igreja está fazendo um paredão. Satanás está agindo, mas a igreja está aí, fazendo a diferença. Quem crê que a igreja, apesar de todas as fraquezas que tem demonstrado, a igreja ainda faz a diferença nesse planeta? Alguém crê nisso? Mas entenda, a igreja no sentido organização, organismo, e a igreja no sentido individual. Aonde você está, onde você vive, você faz diferença, você está segurando a impiedade, você está dando um basta ao avanço da apostasia, no sentido que o mundo hoje estaria muito pior se a igreja não estivesse presente. Mas depois que a igreja sair, sai da frente. Até porque a apostasia só se manifesta com aquele que se identifica com o pecado, né? Exato. Olha o que diz o versículo 8. E então, irmãos, nós temos que ler com cuidado para dar a interpretação adequada. E então, será revelado o iníquo. Que então é esse? Depois que a igreja for retirada. Aí o anticristo vai dar as caras. Aí ele vai ser revelado publicamente. Eu sou tal, eu sou o cara, eu vou consertar esse mundo caótico e arrebentado. A quem o Senhor, aí está falando de Jesus, desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Isso vai ser no finalzinho da tribulação, quando ele colocar os seus pés no Monte das Oliveiras. Vamos falar isso em detalhes. Versículo 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Está falando como é que o anticristo vai governar. Vai estar pleno poder da parte de Satanás. Com todo o poder. Ele vai ter poder. Ele vai ter sinais. E vai ter prodígios de mentira. Agora, olha o versículo 10. Eu estou tomando tempo para você ver a visão da coisa. Com todo o engano da injustiça,
para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Aqui está falando de quem? De quem? Dos ímpios, que vão ficar na tribulação. Agora, o que mais assusta aqui no versículo 11, ó, anota aí, ó. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro. A quem Deus está se referindo aqui nessa palavra, Paulo? Aos crentes que ficarem na tribulação. O negócio vai ser tão terrível que o espírito do erro vai vir sobre todos e sobre os cristãos que ficarem, e eles vão acreditar o quê? Na mentira. Por isso que a salvação na tribulação vai ser apertadíssimo. Por que vai ser apertado? Não vai ter mais a graça de Deus. A graça de Deus é até o arrebatamento. A graça de Deus, ela se retira. O que é a graça? Favor imerecível. O Espírito Santo hoje habita no meio da igreja. Ele é derramado como fontes de águas vivas. Mas na tribulação, o Espírito Santo vai mudar a sua atuação. Ele vai agir como ele agia nos tempos do Antigo Testamento. Quem se lembra? O Espírito Santo vinha sobre reis, profetas e sacerdotes. Conferia a eles poder e autoridade para executarem uma missão específica, num lugar específico e no tempo específico. Quando acabava a missão, o tempo da missão do rei, do profeta e do sacerdote, o que acontecia com o Espírito Santo? Regressava para o céu. Isso é que quer dizer biblicamente a expressão visita. O Senhor visitou o seu povo, mas não tem nenhuma aplicação no Novo Testamento. Gente, vai lá no Novo Testamento e me descobre alguma expressão que o apóstolo Paulo tenha se referido que o Senhor visitou o seu povo. Só nos evangelhos nós vemos Jesus mencionando esta frase como uma parte de cumprimento profético lá no Antigo Testamento, olhando para a nação de Israel sendo resgatada no tempo da tribulação. Quando Jesus veio e começou a fazer milagres, prodígios e maravilhas, muitas pessoas dizem, mencionando lá no Antigo Testamento, o Senhor visitou ao seu povo, porque eles estavam entendendo ali que foi o quê? Uma revelação da visitação de Deus. Em parte, sim, mas esta visitação, no sentido pleno, será na tribulação, porque o Senhor vai visitar definitivamente a nação de Israel, os israelitas sobreviventes, que serão 144 mil já selados. O senhor fala é o próprio Deus? Como assim? Não, eu perdi alguma coisa. Quem é esse Senhor que o senhor está falando aí? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus. Isso, Senhor. Fica ligado. Fica ligado. Quando a gente entrar em escatologia, a sua cabeça fez 150 voltas. Aí o irmão vai ter que estar ligadinho. A gente vai trabalhar com muitos gráficos, com muitos mapas, porque para a gente se encontrar. Quando estão entendendo aonde eu quero chegar, gente? Isso aqui é muito sério. Não sei se eu estou conseguindo responder a nossa irmã Ana Lu, se ainda a dúvida prevalece. O que a irmã opina? O que a irmã conseguiu entender a abordagem? Porque a pergunta foi, o senhor disse, na aula passada, que as pessoas que não estão fazendo o evangelismo, ganhando as almas que deveria estar ganhando para o Senhor, com o arrependimento da igreja, elas vão ficar para fazer aquilo que elas não fizeram agora no tempo atual. Mas é uma coisa lógica. Raciocine comigo no plano bíblico. A salvação é fruto do sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Concordamos juntos com isso? Irmã Ana Lu, abra o seu áudio. Isso, porque eu preciso conversar com a senhora. Com o áudio fechado, acho que é difícil. A salvação que nós adquirimos é fruto do sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Concordamos com isso? Sim. Esse sacrifício foi preço de sangue. Concordamos com isso? Com certeza. Então, o sangue é o preço pago para a remissão dos nossos pecados e o fechamento da nossa salvação. Estamos juntos nisso aí também? Uhum.
Perfeito. No momento que eu não cumpro a ordem, o mandamento de pregar o evangelho debaixo da graça, preste atenção. O que é graça? Favor imerecido. Não temos necessidade hoje, irmã Ana Lu, de desperdiçar esta graça. Quando eu desperdiço essa graça, o que eu estou querendo dizer? Não valorizo o valor do sangue de Jesus derramado naquela cruz para a minha salvação e para a salvação das demais pessoas. Então, eu estou menosprezando o sangue de Jesus. Isso é sério? Está lá na carta aos Hebreus, capítulo 6. A gente vai falar sobre isso. Tá? Então, no momento que eu não aprecio, não valorizo o sacrifício de Cristo, e a prova que valorizamos é que devemos, hoje, enquanto temos este tempo da graça, devemos anunciar. E aqueles que se recusam a anunciar, fatalmente vão cair na tribulação. Por quê? Porque estão demonstrando o seu menosprezo ao sacrifício de Cristo. E aí, se quiserem ser salvos, terão que derramar o seu próprio sangue, uma vez que eles não honraram o derramamento do sangue de Jesus. Olha que coisa séria. Vão ter que derramar o seu próprio sangue para terem a salvação. Por isso que serão os mártires da grande tribulação. Está lá em Apocalipse, capítulo 7. Mas isso... Espera aí, Melton, um minutinho. Isso é tão sério que o senhor está falando que nós confundimos isso com ativismo religioso. A senhora chegou agora à palavra-chave. Não é o muito fazer nas nossas igrejas que nós vamos chegar ao objetivo exposto por Deus, mas é o praticar legítimo, que é anunciar o evangelho. Entendeu? Então, a confusão está hoje generalizada. O ativismo geralmente acontece aonde? Nas quatro paredes do templo. Mas a evangelização, não, ela está sempre fora. Nunca ela vai estar nas quatro para a gente. Embora temos... entendimento, ela acha que por ela fazer parte do ativismo, que ela está achando que é um meio evangelístico, entre quatro paredes, congresso disso, congresso daquilo, missões disso e daquilo outro, ela, na mente dela, cantina, na mente dela, ensaios, na mente dela, idas e vindas dentro da igreja, ela está fazendo a obra. Isso é grave, irmã, isso que a senhora está falando é grave demais. Isso é um dos mais hediondos pecados que nós estamos presenciando, e não estamos aqui julgando ninguém, mas é uma questão bíblica. A gente olha para a Bíblia e onde está o espírito de evangelização, o espírito de missões? Foi embora? Acabou? Resposta, infelizmente, sim, da grande maioria das igrejas. E agora? Como é que nós vamos mudar esse quadro? Não tem como mudar esse quadro. Jesus falou lá em Lucas 18:8, uma palavra pesada, presta atenção, ó. Lucas 18:8. Quando o Filho do Homem voltar à terra, encontrará nela fé. Uau! O que é fé? Praticar o que ele ordenou. Quantos Jesus vai encontrar quando ele voltar que estão praticando aquilo que ele ordenou? E o que basicamente ele ordenou? De tudo que ele ordenou, qual é o mais importante mandamento? É fácil, nós estamos falando dele. Evangelizar. O negócio está sério, gente. Se a gente parar para pensar seríssimo, começa pela minha própria vida. O arrebatamento da igreja, se a gente olhar para os dias de hoje, vai ser a maior tragédia de todos os tempos. Por que tragédia? Vai ser um número muito pequeno de pessoas que vão subir. Isso tem me angustiado, gente. Tem me angustiado. Eu tenho falado com Deus, Senhor, se tu me das vida e saúde, eu vou abrir a boca, vou colocar a boca no trombone e falando, gente, vamos acordar. O tempo da igreja está comprometido. Pastor, o mês de março, eu tive um sonho muito forte. Eu não sei se eu compartilhei com vocês aqui. Nesse sonho, era como se eu estivesse andando em Mahatma. E muitas pessoas na calçada, era uma multidão, muitas pessoas indo e vindo, e elas estavam de branco. E um homem parou na minha frente e falou assim para mim, Jesus está voltando. E eu olhei para ele e falei assim, eu sei,
Ele falou assim, não, você não está entendendo. Jesus está voltando e ele está mais perto do que você possa pensar. Só que a forma que ele falava comigo era tão forte que aquilo gerou um temor tão grande dentro do meu coração que eu falava para ele assim, então a gente tem que avisar para todo mundo, a gente tem que avisar que Jesus está voltando, a gente tem que avisar que Jesus está voltando. E aquilo me criou um temor tão grande no sonho e eu acordei. Mas, infelizmente, deixa eu dar uma dicasinha. A gente vai falar muito desse assunto na nossa matéria de escatologia, né? Então, vocês se preparem que ou o coração de vocês vai dar um ataque ou vocês vão fechar a Academia BR por causa desse assunto, tá? Nós estamos vivendo um tempo tão crítico que Jesus deu uma das mais violentas dicas, que está lá em Mateus, capítulo 24, que ele disse: quando o Filho do Homem voltar, será semelhante aos dias que antecederam ao dilúvio. Preste atenção. Quais eram as características básicas dos dias que antecederam ao dilúvio? Casavam-se, davam-se em casamento, comiam e bebiam. O que isso quer dizer? Isso é errado? Escute bem. É errado casar-se? Não. É errado dar-se em casamento? Não. É errado comer e beber? Não. Mas olha o contexto que Jesus está se referindo. São as prioridades. Os dias do dilúvio, as prioridades eram o quê? A vida social. Era prioridade. Noé tomou 120 anos falando de um grande dilúvio que assolaria toda aquela região. O povo caçoava, zombava de Noé, porque nunca havia chovido na face da terra. Está lá em Gênesis, capítulo 7. Imagina um barco de 45 metros de largura por 36 45 de comprimento, 36 de largura e 27 metros de altura, no meio de um deserto. E Noé gritando: arrependei-vos, vai chover. Vai vir um dilúvio, vai levar todo mundo. O que o povo dizia? Doidão. Louquinho. Aí, nunca choveu. O que é isso? O que é chuva? Um barco no meio do deserto? Ei, cala tua boca aí, velho. Tá demente? Vamos levar nossa vida. Nós estamos numa boa. Estamos trabalhando, estamos ganhando dinheiro, estamos tendo uma vida social, maravilha. Gente, vamos parar para pensar, como é que está o mundo de hoje? Não está igualzinho? O pior do que os dias de Noé, antecedendo ao dilúvio? Você fala de arrebatamento da igreja, você é considerado bobo, idiota. Semana passada me chamaram. Eu estava com uma conferência igualzinha aqui, com 14 pastores do Brasil, Portugal, Itália e França. Meia hora apenas. Fui chamado de bobo, de idiota, um pastor de Portugal. Me chamou de pastor, para de ser bobo. Só está perdendo tempo. Pastor, só poderia ser hoje o cara do YouTube falando todo tipo de assunto, mas só está gastando seu tempo inútil em falar de vinda de Jesus. Isso nunca vai acontecer. Gente, doeu. Fui chamado de bobo, de idiota. Não é a primeira vez. E nem vai ser a última. Aí depois um outro, do Brasil, de São Paulo, pastor, usa a cabeça, una-se a nós, O senhor vai ser o homem da cocada. O senhor vai ter gente que vai lhe procurar nas redes sociais. Eu fiz assim, para. Eu tô aqui a meia hora com vocês, se vocês me dão licença, eu vou me retirar. Não. A nossa conferência está programada para durar 2 horas. Para mim acabou agora. Sai, gente. Eu fui educado, coloquei o dedinho lá no N, no botão vermelhinho, tem aqui no cantinho, né? Sai fora. Não aguentei. Não pelos insultos, né? Fui chamado de bobo, de idiota, de demente, mas que simplesmente aquele grupo de 14, 15 pastores não acreditam mais no arrebatamento da igreja, porque não é prioridade. Alô, não é prioridade você falar do arrebatamento da igreja, porque isso vai mexer com a estrutura financeira e vai ferir o sistema que a igreja, na sua grande maioria, está envolvido. Pastor, só está me desanimando. Não, mas pelo contrário, eu estou mostrando a vocês que estamos vivendo o pior momento da igreja na face da terra com respeito à
evangelismo e missões. Mas, graças a Deus, eu tenho absoluta certeza que o Espírito Santo vai enviar um despertamento, ainda que vai ser, infelizmente, debaixo de luta, debaixo de tribulação, debaixo de perseguição, e um grupo vai se levantar na presença de Deus ainda, antes do arrebatamento, para pregar a mensagem do Evangelho que salva, liberta, transforma, dá o batismo com o Espírito Santo e prepara o homem e a mulher para habitar ao céu. Quantos creem nisso, gente? Vocês ainda creem nisso? Se você quer que ainda Deus pode te usar para ser um poderoso e abençoado missionário aqui nesta terra antes do arrebatamento, você ainda crê que Deus pode te usar? Então prepara. O negócio vai apertar. O negócio não vai ficar bonito, não. Vão te pisar, vão te caluniar, vão te rejeitar, vão te deixar sozinho. Mas vai valer a pena, gente, vai valer a pena. Porque a gente vai estar no centro da vontade de Deus, né? Parece que o evangelho perdeu a sua essência. E qual é a essência do evangelho? Coroa de espinhos, cravo, sangue, suor. E muitos estão querendo aliviar, né, o impacto do evangelho. Jesus mesmo disse, né? Se perseguiram a mim, perseguirão a vós. Se falaram mal de mim, falaram mal de vós. Aí tem aquele crente película, aquele crente delicadinho. Ai, 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 falaram mal de mim. Me levantaram uma calúnia, me levantaram uma acusação. Me chamaram de Beelzebul endemoniado, me chamaram de gadareno. Me chamaram esses dias de gadareno. Você é um gadareno, pastor. Glória a Deus. Mas o gadareno foi liberto, foi transformado. Gente, eu tenho que levar às vezes, com humor. Os caras vêm para me ofender, mas eles perdem tempo, né? A graça de Deus, às vezes, está tão forte em cima de mim por misericórdia, só misericórdia, né? Me chama assim na lata, o senhor é um gadareno, glória a Deus, eu sou um gadareno que preciso ser liberto, porque o primeiro gadareno foi liberto. Amém, irmãos? Não podemos, muitas das vezes, ficar entristecidos quando estamos sendo ofendidos. Mas uma coisa é certa, graças a Deus ainda tem um povo que Deus vai levantar, e eu tenho certeza que você está dentro desse povo. Você é um dos tais, como diz o hino da harpa cristã, você é um dos tais que Deus vai levantar nesse tempo final. Ô pastor, a única coisa que às vezes nós não entendemos é que quando a gente converte, nós estamos indo ao caminho ao céu, mas esse caminho é trabalho. Muito trabalho. É só trabalho. Gente, trabalho e pedrada. Se você pensa que para o céu é mamão com açúcar, você perdeu o caminho, né? Mamão com açúcar é só na Panera ou no Stop Shop, ou então no McDonald's. Mas o caminho para o céu é difícil demais. Eu costumo dizer, o caminho para o céu é para gente com coragem. É gente determinada, é gente com garra. Se você não tem garra, não tem coragem, não tem determinação, não tem amor a Cristo, você está perdendo tempo no caminho para o céu. Vamos fechar aqui agora? O poder para a evangelização mundial. É o que está faltando, poder. Ei, qual foi a última vez? Não se sinta ofendido pela minha pergunta. Qual foi a última vez que você viu um milagre? Uma demonstração de sinais, prodígios e maravilhas. Qual foi a última vez? Não precisa me responder, não. Ih, pastor, perdi a conta. 15 anos, um aluno de uma turma. 20 e poucos anos. Ih, pastor, eu nunca vi isso na minha vida. Nos anos 70 e 80, irmãos, era uma coisa doida. Como eu via isso nas igrejas, nos anos 70 e 80. Paralítico de nascença. Alô, isso aqui não estou dando uma de sensacionalismo para te impressionar, não. Eu cansava de vir 5, 6, 7, 8 num culto, levantar de cadeira de roda, paralítico de nascença. Ei, você já viu paralítico que nasce com aquela perna sequinha? Alguém já viu? Tem um paralítico que às vezes nasce com a perna sequinha. Irmão, Abissai já viu. Coisa mais louca é quando você vê Jesus curando essas pessoas. Você não acredita, parece que está tendo uma visão, uma alucinação. As perninhas começam a encher igual a câmara de bicicleta. Daqui a pouco as perninhas vai, colocando. O povo entra em delírio. Uau, o que é isso? Gente, o povo fica doido. O povo não está acostumado a ver isso. Ei, alguém já viu ressurreição de morto? Cheirando mal? Não sou melhor do que ninguém, não, mas já vi 2.
2 vezes, já participei de 2 ressurreições. Pessoa cheirando mal, já verde. E daqui a pouco Jesus entra ali, dá uma palavra de ordem, a pessoa senta no caixão, vivinha. E quem são os primeiros a sair fora? Ó, os crentes. Vai tudo doido, tudo louco. Não está acostumado, gente. A primeira vez que eu vi a ressurreição de uma menina de 9 anos que morreu de câncer na garganta foi uma coisa muito louca. Ela sentou, espirrou 3 vezes e disse para a mãe, mãe, tô com sede. Eu comecei a chorar, falei, que coisa linda. Depois uma senhora que morreu com um tumor cerebral, 86 anos de idade. Quando a mulher senta no caixão, ela começa a falar em mistério e agradecendo, Jesus, eu voltei, não é possível. Vamos ter que ir lá para a Índia para ver essas coisas. Como é que é? Tem que ir lá para a Índia para ver essas coisas. Mas tá difícil, irmãos. Hoje a gente não está acostumado. E se isso acontece na igreja, vão dizer que é armação, vão dizer que é montagem, vão dizer que aquilo ali é coisa montada, entende? Porque também tem os milagres de montagens. Não sei se vocês sabem, tem pregadores no Brasil e aqui que fazem montagens como querendo simular milagre. Mas está faltando o quê? Poder. Gente, quando tem poder na igreja, não tem ímpio que aguente. Pastor, hoje em dia o pessoal tá até com medo de pessoas endemoniadas. Tipo assim, sai de perto com medo, não... Não tá tendo mais, assim, libertação. Nos anos 80, rapaz, era impressionante, né? Um tal de gente se endemoniar na igreja. Eu não quero envergonhar ninguém, não. Quem eram os primeiros a fugirem do púlpito? Os obreiros. Pastor, essa questão de demônio aí é interessante, porque eu não cortando a irmã ali, mas é um assunto interessante, que um pastor muito estudado em hebraico também, grego, ele tem até famoso no YouTube, aí ele estava dando um ensino sobre aquela pregação que Jesus falou, a castra de demônios só sai com jejum e oração. Mas aquilo ele referia que você não é necessariamente nos dias de hoje, você tem que estar em jejum e oração, porque Jesus, quando falou aquilo, é porque o Espírito Santo não habitava e ele caminhava com o povo. Então, quando ele deu a ordem aos discípulos para que ocorresse essa expulsão de algum certo demônio, eles teriam que estar em jejum e oração. E hoje, através do Espírito Santo, você tem essa autoridade já imposta na sua vida. Resumindo. Esta casta de demônios que se refere a Jesus, a gente aprende a conhecer lá em Efésios capítulo 6, a partir do verso 10, quando Paulo faz a menção da armadura de Deus. Bem interessante, porque não temos... Vamos lá rapidinho, então já vamos terminar em 3 minutos? Em 3 minutos? Só para comentar vocês aí, a coisa mais fácil que a gente vê é que antes a gente fala para o cego, surdo, traz quem está com AIDS para a igreja, pro câncer. Agora não, agora que você der um espinho, você não pode ir para a igreja. Se você tiver com uma febre, você não vem para a igreja. Entendeu? Antes a gente mandava os enfermos vir para a igreja. Hoje a gente falou, deu um espirro, irmão, você está espirrando? Não vem. Você está com febre? Fique em casa. Gente, o negócio é complicado. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Vou ler rapidinho, vou terminar em 3 minutos. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos falar isso na próxima aula, né? A última aula, vamos fechar. Vai sacudir o negócio aqui. Vamos falar sobre o poder da evangelização mundial. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque não está tendo milagre hoje nas igrejas, falta de temor de Deus e falta de revestimento. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para quê? Para quê? Para quê? Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Versículo 12, olha aqui, muita atenção. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. O que é isso? A minha luta não é contra seres humanos, igualzinho a mim e a você. Não. Isso que quer dizer carne e sangue. Mas sim contra, olha a ordem, principados. Isso aqui é uma ordem, isso é uma hierarquia séria. Principados, potestades, príncipe das trevas deste século, hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. São 4 hierarquias. Qual é a hierarquia mais elevada de demônios, segundo o que Paulo aqui nos revela? Principados. E a segunda mais elevada, potestades. Quando você faz um estudo
na matéria de angelologia e demonologia, que nós vamos estudar isso lá no Média em Teologia, você vai descobrir que os principados e as potestades, depois dos anjos caídos, são a hierarquia mais poderosa de demônios. Os anjos caídos não estão presentes na Terra. Onde eles estão? Eles estão no abismo, ou no Tártaro. E eles vão ser julgados por quem? Por Jesus Cristo, com a ajuda da igreja. São os anjos que participaram da revolta de Lúcifer e mantiveram corpos espirituais. Como diz a Escritura, estão amarrados com cadeias espirituais. Olha que coisa interessante. A gente tem aquela ideia de cadeia só no mundo físico, material, mas no mundo espiritual existem cadeias espirituais que estão amarrando, manietando esses anjos caídos. Diz Apocalipse que 4 deles vão ser soltos na segunda parte da grande tribulação, na altura do rio Eufrates, para fazer um dano destruidor, arrasador sobre o planeta Terra. Então, muita atenção, os anjos caídos não estão hoje presentes na Terra, eles estão no Tártaro. Os demônios que nos atormentam. Esses são anjos que perderam seus corpos espirituais, porque a palavra demônio vem de uma palavra grega daimonizai. Daimonizai. Presta atenção que irmão vai ouvir muito essa palavra quando estudarmos escatologia. Daimonizai. Perdidos ou desfeitos dos seus corpos. Olha que interessante. Então, os anjos, uma parte dos anjos de Deus, perderam seus corpos, uma vez que eles decidiram seguir a Lúcifer. Então, são anjos de hierarquia menor. Então, pela soberania de Deus, eles perderam os seus corpos espirituais. E aí eles se tornaram quem? Demônios. Ainda que muitos alegam que isso é uma teoria, mas quando você vai no original do grego, você vai descobrir que a palavra daimonizai quer dizer perdidos os seus corpos. Ou seja, eles perderam a autoridade dos seus corpos espirituais que lhes fora dados. Já os anjos caídos, por serem de uma hierarquia muito elevada, aprove a Deus mantê-los. Provavelmente sejam eles serafins e querubins que perderam a sua autoridade, mas não perderam seus corpos espirituais. Satanás é um deles. Satanás mantém o seu corpo espiritual, mas lembre-se que Satanás não é onisciente. Satanás não é onipresente e Satanás não é onipotente. E para terminar, Satanás não habita o Tártaro, não habita nem o Sheol, ele está no terceiro céu. Porque ele é o príncipe-chefe das potestades do ar. Ele está exatamente no terceiro céu, que é dividido em 3 níveis. Isso a gente vai falar bem amplamente na matéria de escatologia. No terceiro céu também está Deus, né? Mas lembre-se que são 3 céus. O primeiro céu, o segundo céu e o terceiro céu. Mas vamos fechar com agora. O primeiro céu é o céu atmosférico, o céu que eu vejo a olho nu. Temos o céu sideral, onde vejo as estrelas e tenho necessidade de ter binóculos e telescópios, onde estão as constelações. E o terceiro céu é o céu espiritual. Mas o terceiro céu, sendo espiritual, ele também é dividido em 3 níveis. Primeiro nível, aonde está Satanás e seus demônios. Segundo nível, aonde está o paraíso, a alma dos salvos em Cristo Jesus, de todas as épocas. Terceiro nível, onde está o trono de Deus. Foi para lá que Paulo foi arrebatado, para o terceiro nível do terceiro céu. Gente, vocês não estão sabendo de nada. Escatologia não vai tirar o sono de vocês. Vai ser fantástico estudarmos a profundidade desta matéria para a glória do Senhor. Alguma pergunta, dúvida? Por favor, grite agora. Grite agora. Nós tínhamos que terminar 10 minutos atrás, né, para a gente ter esse momento de oração, né, com a nossa esposa. Alguma pergunta, alguma dúvida? Irmã Nalu, ficou mais ou menos claro como água de poço? Ficou claro como água cristalina. Como água... Irmã Nalu não entra nessa de água de poço, não. Ela está bem esperta, né? Ela é bereiana, né? Ela está ali conferindo direitinho. Ficou tudo bem claro, gente? Alguma dúvida, alguma pergunta? Irmã Tatiana hoje ficou quietinha, fiquei preocupado com a irmã Tatiana. A irmã Tatiana acho que não está passando bem. Hoje eu estranhei, ela está com aquele sorriso que dá. Mas a questão é porque, como o senhor falou que ia terminar mais cedo para orar, eu fiquei quietinha, mas quem disse que eu não queria falar? Mas tá bom, tá. Até da próxima a senhora solta com o freio à vontade. Solta o freio à vontade. Gente, deixa então eu mudar de posição, tá? Para a gente então fazer essa finalização.
O senhor vai continuar gravando? Pastor, Nós não estamos te ouvindo. Eu não estou te ouvindo, né? gravando? Ok. Está me ouvindo? Estamos. O senhor vai Ok. continuar Irmão gravando? Elton, abra o seu áudio, por favor. Amém, pastor. Pode. Não estou lhe ouvindo. Eu quero ter certeza. Não está me ouvindo? E agora? Alguém abra o seu áudio e fale, por favor, comigo. A Vanessa, pastor, você está escutando? Alô? Está Não, escutando? por estranho que pareça, tá? O áudio está fechado. Ok. Alô? Tá Oi, ouvindo? pastor. Uau, no que eu desconectei aqui, por alguma razão, anulou o áudio. Uau, agora complicou. Entra pelo celular. Estão me ouvindo todos? Todos? Amém. Mas eu não estou ouvindo vocês. Nossa. Não, agora complicou. Não esperava isso. Deixa eu ver aqui o que eu posso fazer. Ok, irmã Vanessa está sugerindo entrar pelo celular. Só se eu sair e voltar, não? Não, é porque eu troquei o microfone e não estou sintonizando. Deixa eu fazer uma última tentativa. Ah, o senhor colocou Bluetooth. Está me ouvindo agora? Nós temos. Agora sim. Irmão Elton, fale alguma coisa. Me ouvindo? Maravilha, maravilha. Isto. Bem. Isto foi um pequeno ajuste. Deixa então eu já... Maria Luísa, dá o stop. Perfeito. Ok. Paz. Ai, Senhor, irmã Maria Luísa. Senhor, irmã. Paz. Paz, irmão. Paz do Senhor. Glória a Deus. Estão todos vendo a nossa irmã? Não, só Pai, Senhor, irmã Maria Luísa. Paz Paz. do Senhor. Ok. Estamos vendo. Preste. Aqui, chega mais para cá. Preste. Ok. Me dá aqui, please. Perfeito. Eu vou deixar o laptop com minha esposa. Aí o irmão Elton, por favor, fique na liberdade de levar a Deus em oração e nós vamos acompanhando, tá bom? Amém. Ok. Irmão Elton. Antes de fazer a oração, eu queria deixar um versículo. Amém. A palavra do Senhor em Marcos 16, no versículo 17 e 18, vai dizer assim: e estes sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e eles os curarão. Aleluia. Eu creio que os irmãos estamos juntos em uma só fé. Todos estamos em uma só fé? Levanta a mão assim. Amém. Vocês creem que Deus pode fazer um milagre na vida da irmã Maria Luísa? Eu creio. Amém. Então vamos orar numa só convicção de fé, ministrando a cura sobre a vida dela, e eu creio que Deus fará algo extraordinário. Seja no tempo dele, mas algo extraordinário será feito. Oremos ao Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por esta noite maravilhosa que o Senhor tem nos concedido, por tudo que o Senhor tem feito Glória até a aqui. Deus. Agora, diante de ti, ó Pai, te apresentamos a tua serva. Aleluia. Serva que o Senhor, nada mais, nada menos, a conhece, ó Deus, no íntimo. Pai, Amém. o Senhor conhece a necessidade da tua serva. Eu ministro a cura, ó Deus, sobre a vida dela. Pastor Prestes, coloca a mão sobre o dedão, no dedão, numa parte que não venha
Amém, é de Deus. Amém. Aleluia. Em nome de Jesus, ó Pai, ministramos, está com a mão em cima do dedo, amém. Ministramos a cura sobre a vida dela, ó Pai. Que o Senhor venha atar todos os nervos, ó Deus, que o Senhor venha conceder, ó Deus, essa cura, ó Pai, para glorificar e exaltar o teu nome, ó Pai. Que a tua serva venha sentir, ó Deus, esse toque do teu poder, ó Pai, entre a ponta do dedo, ó Pai, até a volta da cabeça, em nome de Jesus, ó Pai, para que o teu nome venha a ser glorificado e exaltado entre os céus e a terra. Conceda, ó Pai, mediante a fé dos teus filhos. Aleluia. Nós cremos, ó Deus, naquilo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. E isso nós te pedimos e já agradecemos, crendo na tua vitória e na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Senhor, ainda na tua presença, queremos te agradecer por este grupo que tu tens levantado para trazer alegria, para trazer bênção, para trazer unidade. Quero te agradecer pela vida do teu servo Elton, da tua serva Vanessa, da sua serva Meire. Quero te agradecer pela vida do teu filho Absai, pela vida de Tatiana e Caroline. Quero te agradecer pela vida da tua filha Nalu. Senhor Deus, nós estamos em acordo que esse grupo é uma bênção nas tuas mãos. Ouve a oração, o clamor deste povo que te faz. Queremos dar um testemunho de fé, um testemunho de vitória, que o Senhor, operou o sobrenatural no nosso meio e na vida da nossa irmã Maria Luísa. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo teu cuidado junto de cada um de nós e junto deste grupo que tu tens levantado, não apenas para estudar a tua palavra, mas para exercitar a fé e ver os milagres que vêm do Deus Todo-Poderoso sobre as tuas vidas. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos em paz e que possamos ter a alegria de, muito breve, dar um testemunho poderoso que o Senhor operou nesta noite de 5 de abril. Em nome de Jesus, ó Deus, nós cremos que o Senhor operou, Pai, em nome de Jesus. Do teu santo nome, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Obrigado, meus irmãos. Vocês não imaginam como isso aqui foi importante para nós. Vocês não têm ideia. Obrigado, irmão Elton. Deus continue usando a sua vida. Amém. Obrigado, irmã Meire, irmão Absai, Vanessa, Tatiana, Carolina, Nalu. Deus use maravilhosamente vocês. Obrigada, irmãos. Amém. A eternidade registrou esse dia. Maravilhoso. Amém. Senhoras e irmãs, Deus é contigo. Vamos, amém. Vamos voltar lá para terminar. Papai do céu, isso aqui fez história para a glória do Senhor. Meu Deus. Meu Deus, estou me segurando aqui para não chorar. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é maravilhoso, Deus é bom. Vamos lá, gente. Nosso lema para terminar. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra. Glória. Vocês são tremendos. Muito obrigado. Deus os abençoe. Uma noite abençoada, uma semana de vitória. Próxima terça aqui estamos agarradinho. Em nome de Jesus. Fiquem ligados amanhã a postagem que eu vou fazer sobre as instruções do trabalho, tá bom? Muito obrigado de todo o meu coração. Que presente de Deus vocês são para a minha vida. Muito obrigado. Deus os abençoe em nome do Senhor Jesus. Paz a todos. Obrigado. Deus abençoe a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Senhor, irmão.